Oi, gente, 8 da manhã, bom dia, bem-vinda, bem-vindo ao Mercado Aberto. Vamos começar falando de Master, né, que afinal de contas anda ditando o ritmo do noticiário, pelo menos desde o ano passado, e espraiando aí, fazendo novas vítimas pelo caminho, com seus vários tentáculos pelo mundo político e pelo mundo jurídico. O Supremo Tribunal Federal, sem dúvida, tem estado no fronte, mas ontem uma revelação trazida à tona, que foi confirmada pelo UOL, de uma reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o banqueiro Daniel Forcaro, que aconteceu no finalzinho, no apagar das luzes de 2024, em dezembro. Reuniu então Forcaro, Lula, alguns outros ministros importantes, e essa reunião foi articulada pelo Guida Mantega, que é o ex-ministro da Fazenda do PT, próximo a uma série de figuras importantes, contou com a participação também de Jacques Wagner, incluiu o ex-sócio do Daniel Forcaro, que é o Augusto Lima, um personagem muito conhecido na Bahia, que tem suas conexões políticas lá nos governos de Jacques Wagner e Rui Costa, mas passando também por políticos de direita. Enfim, todas essas figuras se reuniram no Planalto, primeiro com o Marcola, que é o chefe de gabinete do Lula, e depois uma reunião pessoal com o Lula. Ao todo, cerca de 1h30, a reunião com o Lula menor, em que Forcaro teria dito ao presidente reclamado, né, de que é vítima dos figurões da Faria Lima, dos grandes bancos, reclamou da concentração bancária, e o Lula respondeu. Gabriel Galípolo, aliás, ainda não era presidente do Banco Central, mas já estava indicado, era diretor do BC, do Bacen, naquela época, e o Lula respondeu: olha, essa parte, né, de regulação e tal do executivo não é exatamente com o executivo, né? A gente não tem nada a ver com isso, tem outras instituições como o Banco Central responsáveis. E essa reunião veio à tona ontem, era uma reunião que não constava na agenda do presidente da República, portanto, sempre causa todo aquele ruído nas redes sociais. E também foi feita uma revelação, está na Folha de São Paulo de hoje, né? Foi feita pelo Metrópolis, se a memória não me trai, né? São tantos veículos apurando o Master que a gente fica até tonta. Mas que o banco pagou por uma consultoria de escritório de Ricardo Lewandowski, que é o ex-ministro da Justiça, saiu há pouco, né, no comecinho de janeiro, do governo Lula, quando ele era ministro da Justiça. Então, o que aconteceu? Essa banca, durante os anos de 23 e 25, firmou um contrato com Daniel Forcaro, na ordem de R$250 mil mensais, nada comparado com o escritório de Viviane Barça de Moraes, né, mulher de Alexandre de Moraes, que chegou a quase R$130 milhões por um período de 4 anos, mas, de qualquer forma, o Ricardo Lewandowski ele se afastou do escritório, aliás, como manda a lei, em janeiro de 2024, quando assumiu o Ministério da Justiça. Mas esse escritório seguiu sendo tocado por sua mulher, por um dos seus filhos, e manteve esse contrato com o banco de Daniel Forcaro. E tem mais uma matéria hoje na capa do UOL, dando uma olhada aqui rapidinho, olha, do nosso Carlos Madeiro. Família Forcaro ergue clube à beira-mar sem autorização em área tombada, né? Olha aí, que bonito. Um clube na Bahia, você consegue ver todas as informações, é só acessar a nossa homepage aqui, no manchete principal, uma das manchetes principais agora na capa do nosso portal, e tem depoimentos para acontecer hoje. São mais 4 investigados do BRB e do Master. Ontem foram 4, na verdade 2 pediram um adiamento desse depoimento, são justamente os 2 ligados a Tirreno, que é aquela empresa suspeita de ser uma empresa de fachada, de atuar como uma espécie de laranja para promover aqueles créditos falsos, créditos consignados que nunca existiram e foram repassados do Master, quer dizer, o Master comprou-os da Tirreno e repassou para o BRB, o Banco de Brasília, só que se tratava de uma carteira fraudada, segundo investigações da Polícia Federal, e os 2 empresários ligados à Tirreno, que trabalhavam na Tirreno, pediram para adiar o depoimento sob a justificativa, o argumento de que não tiveram acesso aos autos do inquérito a tempo de se preparar para essa oitiva da Polícia Federal. Hoje tem mais 4 depoentes, entre eles Augusto Lima, que é justamente esse ex-sócio do Forcaro, que eu já mencionei, uma figura que começou a sua ascensão profissional e política na Bahia, nos governos de Jacques Wagner, de Rui Costa, conhece muito bem esse pessoal, e depois se casou com uma ex-ministra do Bolsonaro, Flávia Arruda, que foi casado também com o ex-governador de Brasília, do Distrito Federal, melhor dizendo, José Roberto Arruda, um casamento magnífico na Ilha do Frade, para milhares de pessoas, e aqueles casamentos milionários, e aí ele foi se aproximando de uma série de figuras da direita também, então, de novo, goza de relações políticas, passando
por todo o espectro da esquerda e da direita. E o STF segue na mira de toda essa empreitada do desgaste de imagem, do desgaste reputacional, que ensejou um novo tweet do ministro Gilmar Mendes, que vem a ser o decano da corte ontem. Teve a nota do Edson Fachin, que é o presidente do STF na semana passada, defendendo o ministro Dias Toffoli, a regularidade do julgamento, da relatoria de Dias Toffoli e a institucionalidade da corte. E ontem foi reforçado pelo seu colega Gilmar Mendes, falando que o ministro Dias Toffoli tem uma trajetória pública marcada pelo compromisso com a Constituição e com o funcionamento regular das instituições. Sua atuação observa os parâmetros do devido processo legal, foi objeto de apreciação pela PGR, reconheceu a regularidade da sua permanência no caso. A preservação da independência judicial e o respeito às instâncias institucionais são condições indispensáveis para o diálogo republicano e para a confiança da sociedade nas instituições. De qualquer forma, tem vindo essa avalanche de crise e atingido em cheio o Supremo Tribunal Federal, com várias ameaças de CPMI na volta do recesso parlamentar. Aliás, amanhã, dia 28, já tem uma reunião de líderes marcada pela manhã com a Câmara dos Deputados. Com isso, vou chamar um breve intervalo comercial para a televisão, mas fique conosco, daqui a pouco tem entrevista que vai falar sobre o seu bolso, as oportunidades de investimento em renda fixa e variável nesse iniciozinho, esse comecinho de 2026. É já já. E para você que segue conosco aqui pelo YouTube, vamos dar uma olhada em alguns indicadores. Essa semana promete, tem uma agenda cheia e o primeiro foi divulgado ontem, contas externas, déficit nas contas externas. Foi o pior desde 2014, quase 70 bilhões de dólares em 2025. Se a gente olhar, recortar isso, né, olhar uma discriminação desses números na próxima tela, vamos dar uma olhadinha, por favor? Aqui, olha, isso, o que compreende, né, quando você fala de contas externas? Tem tanto balança comercial, exportação e importação, a gente sabe que esse número foi positivo em 2025, 60 bilhões de dólares, mesmo assim teve uma diferença em relação ao ano passado, quase 6 bilhões de dólares a menos, apesar do cenário adverso do tarifaço. Tem a conta de serviços, né, que ficou negativo 55 bi, em 24, em 25 foi um pouquinho menor, 53 bi. Tudo que a gente compra de serviços nos Estados Unidos, né? Aqueles grandes sites, as big techs. Então, obviamente, nessa conta de serviços, que aliás era um ponto que o governo sempre ressaltava, é que a gente é deficitário na conta comercial com os Estados Unidos, tanto do ponto de vista de exportações e importações de bens e produtos, como também de serviços, porque aí você tem todo o mercado financeiro e a pujança das big techs americanas e Netflix e todos esses serviços de streaming, obviamente essa conta é negativa. E aí depois tem renda primária, renda secundária, lucros e dividendos também, e tudo isso contribuiu para essa conta negativa. Agora, por que essa conta de quase 69 bilhões de dólares negativa nas contas externas, como é que ela é coberta? Ela é coberta, na próxima tela, a gente consegue ver, com investimento direto estrangeiro. Aí você fica com saldo positivo, com mais entrada do que saída de dólares. Investimento direto estrangeiro, que é sempre aquela conta que a gente quer, né, que gera produtividade, renda, emprego, etc., no país. E, nesse sentido, o saldo é positivo. É o maior valor anual desde 2018, quase 78 bilhões de dólares e corresponde a 3,41% do PIB. Então, uma entrada líquida de investimento com alta de quase 5% em relação a 2024. E, além disso, mais uma notícia também, que é sempre positiva para os nossos bolsos, que é a gasolina. Opa, vai ficar mais barata. 5%, anunciada uma redução ontem pela Petrobras, 5% para as distribuidoras, o preço médio da gasolina fica em 2,57 centavos, isso quer dizer, né, quando chega na distribuidora, obviamente que depois na bomba chega mais caro. Agora, isso deve significar mais ou menos uma redução de 9 centavos por litro e tem impacto também no IPCA. Então, várias casas, agentes financeiros e bancos e casas de economia, investimentos já começam a refazer as suas projeções para o IPCA. Isso tem um impacto no IPCA do finalzinho desse mês, em janeiro, um impacto certamente no IPCA de fevereiro e aquela expectativa de que fique mais uma vez dentro da meta nesse ano de 2026. Bora, pessoal da TV, já chegou, está nos acompanhando de novo. Vamos dar aquele passeio tradicional pelos mercados, porque eu já vou falar do Donald Trump, né? A gente não pode se esquecer do presidente americano. Falo dele já já. Olha aí, Tóquio, 0,77% de alta, vários jornais, né, da imprensa internacional dando conta
conta de que há uma operação casada entre Washington e Tóquio para valorização, né, para intervenção no iene japonês, que vem acumulando muitas quedas, né, uma desvalorização grande nos últimos meses. Isso foi intensificado com essa primeira-ministra do Japão, ai, meu Deus, agora me fugiu o nome dela, Takai, já eu lembro, né? Um nome complicado japonês, mas enfim. Desde que ela entrou, ela prometeu um pacote de redução de impostos, Sanai Takaichi, ainda bem que o Gustavo me salvou, soprou aqui no meu ouvido, Sanai Takaichi. Tem pacote, promessa de redução de impostos, uma eleição parlamentar chamada às pressas, isso tudo provocou mais ruído. E agora vem essa operação casada para uma intervenção para a valorização do ien, para que a moeda japonesa não perca seu valor tão rapidamente. A bolsa subiu hoje 0,77, Hong Kong também 1,35 de alta e a China 0,18%, igualmente no território positivo, tudo azul ou tudo verde, segundo a nossa cor aqui escolhida na Ásia. Vamos passar pela Europa? O pessoal está comemorando um outro acordo. A gente falou muito sobre aquele acordo União Europeia-Mercosul, lembra? Pois é, hoje foi celebrado um acordo União Europeia-Índia. União Europeia-Mercosul subiu no telhado, vocês lembram, no Parlamento Europeu houve aquela votação por uma margem bem pequenininha de 10 votos para judicialização. Então, isso está meio pendurado. Agora, a Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, o Antônio Costa, celebraram um acordo com o primeiro-ministro da Índia. Hoje, um acordo, até deixa eu pegar os números para vocês, é bem maior do que a União Europeia-Mercosul, porque compreende uma área com 2 bilhões de pessoas. E, de novo, uma alternativa a essa guerra comercial que os Estados Unidos vêm lançando contra o mundo e também a pressão que a China vem fazendo do outro lado. Os dois saem pela tangente, União Europeia e Índia. Segundo Bruxelas, a diminuição das taxas indianas sobre os produtos europeus deve permitir que a União Europeia economize até 4 bilhões de euros por ano. Então, está aí, foi firmado depois também de mais de 2 décadas de negociações, a Ursula von der Leyen dizendo que eles fizeram história e que compreende esse acordo comercial, 2 bilhões de pessoas. As bolsas naturalmente reagem a essa boa notícia. E aí vamos para os Estados Unidos, é semana de balanço das Big Techs lá fora, principalmente das Magnificent Seven, né? As Magníficas 7, tem Tesla, tem Apple, tem Meta, acho que tem Microsoft também, várias delas, e aí as bolsas estão bombando nessa expectativa por lucros, investimentos em IA, data centers, todas aquelas coisas megalomaníacas aí dessa nova fronteira de desenvolvimento prometida pela inteligência artificial. SP 500 subiu 0,5% ontem, Dow Jones 0,64% e Nasdaq 0,43%. Agora, qual que é a ameaça que paira aqui? Entra o Donald Trump na nossa equação de novo, a ameaça de uma nova paralisação do governo americano, de um novo shutdown depois de muito pouco tempo. Por que dessa vez? Por causa da política anti-imigração muito violenta do ICE, que é aquela polícia anti-imigração, de fronteira e responsável pela fronteira e alfândega nos Estados Unidos, que tem sido supervalorizada e empoderada principalmente durante esse segundo mandato de Donald Trump, e resultou na morte do segundo cidadão americano em menos de um mês, aquele enfermeiro, o Alex Pretty, que atendia na UTI. Os democratas estão furiosos e muitos republicanos também, tanto que está fazendo Donald Trump mudar, recuar e mudar um pouco de discurso, mudar as pessoas que são encarregadas dessa polícia anti-imigração, o ICE, e até conversar com o governador de Minnesota, de quem ele é adversário, porque o Tim Walz é um governador democrata. Então, o que isso tudo está provocando? A ameaça de paralisia desse orçamento tem que ser votado até sábado, dia 31 de janeiro, que tem justamente o financiamento para o DHS, que é o Department of Homeland Security, que é o departamento, a secretaria responsável pela segurança interna nos Estados Unidos e, consequentemente, responsável pelo ICE. Os democratas querem impor uma série de regras muito mais rigorosas e só topam voltar o orçamento se deixarem esse Departamento de Segurança Interna fora desse pacote orçamentário, senão devem, de novo, impor obstáculos à votação.